A história da análise técnica é pouco conhecida, já que a maioria das pessoas está mais preocupada com a sua aplicação prática, buscando, é óbvio, lucrar com a oscilação de preços. Eu já fiz muito vídeo prático de análise técnica nesse canal, então chegou a hora de contar a sua história de uma forma que nunca foi contada antes. Imagina você conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro sem precisar ler um único relatório, sem precisar levar em consideração métricas como EBITDA ou preço sobre valor patrimonial. Simplesmente olhar para um gráfico e conseguir extrair dinheiro da sua casa sem ter chefe, podendo morar em qualquer lugar do mundo que tenha conexão com a internet. Esse conceito que atrai tantas pessoas para análise técnica. Mas onde começou toda essa história? Amsterdã, 1688. O comerciante e autor espanhol Joseph de la Vega publicou um livro onde descrevia estratégias de negociação, emoção dos investidores e as primeiras técnicas de previsão de preços, além de identificar vieses importantes do mercado financeiro, como o comportamento de manada, o excesso de confiança e a aversão à perda. Foi uma das primeiras tentativas de se compreender a psicologia de compradores e vendedores, bem como um dos primeiros relatos de especulação com ativos financeiros. Avançamos um século no tempo e chegamos ao Japão da era Edo, onde vivia Munehisa Homma, um comerciante de arroz a quem é atribuída a criação do gráfico de velas ou gráfico de candlestick. Em 1710 surgem os contratos futuros de arroz, e o gráfico de candlestick era utilizado para registrar os preços de abertura, fechamento, máxima e mínima. Munehisa Homma fez tanto sucesso que virou conselheiro de finanças do imperador e depois condecorado samurai. Publicou livros abordando os candlesticks e psicologia do mercado, como A Fonte do Ouro de 1755. Ao longo do tempo, o conceito de candlestick foi muito aperfeiçoado e de 30 anos para cá apenas que ele se tornou o tipo de gráfico mais popular da análise técnica, tomando o lugar do gráfico de barras. O candlestick só ganhou popularidade fora do Japão nas últimas décadas, principalmente com a obra do Steve Nissen, de 1991, o livro Técnicas de Análise do Candlestick Japonês. Antes dele, o tipo de gráfico mais usado era o de barras, ou o de ponto figura, que também foi muito usado lá no passado, mas foi o gráfico de candlestick que ofereceu uma representação visual mais intuitiva. Vamos agora avançar mais um século para os anos 1890, quando finalmente surgiu a análise técnica da forma como conhecemos, e ela não partiu de economistas, mas sim de jornalistas de finanças de Nova York. Charles Dow é a figura mais icônica do surgimento da análise técnica. Apesar dele não ter usado especificamente esse termo e nem ter recomendado que seus princípios fossem usados para negociar ativos, seus mais de 250 editoriais se tornaram a base para o desenvolvimento dessa disciplina. Charles Dow foi cofundador do The Wall Street Journal. Em 1896, criou o primeiro índice de ações do mundo, o Dow Jones Industrial. Ele então publicava artigos identificando padrões recorrentes e descrevendo movimentos de preço. Algumas formulações de Charles Dow formam os pilares da análise técnica moderna, como, por exemplo, o preço já embute qualquer informação relevante do mercado. O preço desconta tudo, exceto os chamados atos de Deus, como uma tsunami ou um furacão. Os mercados se movem em tendências. Um negociador deve ser capaz de identificar a tendência do mercado apenas observando o preço. Devemos presumir que a tendência atual vai continuar até que haja um sinal claro de reversão. O volume financeiro deve confirmar a tendência. Todos esses princípios foi o Charles Dow que trouxe pra gente. Com a morte prematura do Dow aos 51 anos de idade, em 1902, os seus colegas do Wall Street Journal foram responsáveis por levar adiante os estudos, em especial William Hamilton, que sucedeu Charles Dow como editor do Wall Street Journal. E isso por mais de 20 anos, tá? Foi de 1908 até 1929. O Hamilton aprimorou e difundiu a teoria de Dow e o seu trabalho proporcionou uma aplicação mais prática da análise técnica para identificar altas e baixas do mercado, tendo inclusive alertado para a crise de 29, tá? Naquele mesmo ano, ele alertou. Um outro relevante analista técnico que foi pioneiro em aplicar os princípios de Dow foi o Robert Rhea, que em 1932 publicou a teoria de Dow. Após prever o fundo do mercado em 1932 e um topo em 1937, o boletim de investimentos do Rhea, o Dow Theory Comments, ganhou milhares de novos assinantes que fizeram fortuna seguindo suas calls, o que lhe rendeu muito respeito, obviamente, e admiração
dos traders daquela época. Princípios do Charles Dow trouxeram pra gente a base da análise técnica que a gente usa até hoje. O quarto pioneiro que a gente tem que lembrar aqui é o Richard Wyckoff, que começou como corretor na Bolsa de Nova York no início do século, fundou e editou a Magazine of Wall Street, fez tanta fortuna com trade que comprou a mansão vizinha à do presidente da General Motors, um dos maiores magnatas lá da época. Depois de enriquecer, Wyckoff passou a se dedicar a ensinar análise técnica, publicar suas conversas com os maiores traders da época, como Jesse Livermore e também o magnata JP Morgan. O método Wyckoff enfatiza a leitura do volume para identificar a atividade dos principais players e as reversões do mercado. Ele defendia o uso do stop loss e o controle de risco como obrigatórios em qualquer operação. O volume precede o preço, numa relação de causa e efeito. Pode ser lido através de indicadores como Volume at Price, OBV ou volume financeiro, que só iriam surgir algumas décadas à frente. Nessa época também estava em ação o contador Ralph Nelson Elliott. Após muitos anos pesquisando o mercado de ações, ele criou a teoria das ondas de Elliott, em que descreve os preços dos ativos seguindo padrões recorrentes, como ondas, e por conta da natureza fractal do mercado, podem ser aplicados em todos os horizontes de investimento. Em 1946, Elliott publicou sua última obra, Lei da Natureza, o Segredo do Universo, em que define que o mercado de ações segue leis da natureza e pode ser estimado a partir de números de Fibonacci. Com isso, chegamos à metade do século XX. A essa altura, os 5 pais fundadores da análise técnica já haviam morrido, mas o seu legado continuaria crescendo. Não posso deixar de mencionar 2 grandes nomes da análise técnica, um deles, Edson Gold, que em 1930 já vendia a assinatura da sua newsletter, coisa de $500, e até hoje é um dos mais longevos traders, tendo operado com sucesso até o final dos anos 80. Outro grande nome que ainda seguia em atividade era John McGee, coautor do clássico de 1948, Análise Técnica das Tendências de Ações. Ele era tão disciplinado que se recusava a ler jornal. Ele só queria olhar para o preço. Lembrando que antes, se você quisesse um gráfico, você tinha que fazer ele à mão. Então você pegava todas as informações que saíam ali na bolsa de valores e você construía o seu gráfico à mão. Nos anos 60 já começava a ser perceptível o impacto que a tecnologia teria na análise técnica. Calculadoras eletromecânicas que permitiram calcular osciladores e índices com muito mais rapidez, e nos anos 60 novas máquinas permitiram plotar os preços em gráficos em larga escala. Nessa época também apareceram os primeiros computadores que vieram a revolucionar a análise técnica, por poder processar grandes volumes de dados em tempo real. O uso da tecnologia abriu caminho para que grandes ferramentas fossem incluídas no arsenal do trader nas décadas seguintes, como por exemplo as médias móveis, que suavizam os ruídos do mercado para melhor identificar tendências, o OBV, criado por Joseph Granville na década de 1960 para avaliar a relação entre preço e volume e sua influência na tendência do mercado, o RSI, Relative Strength Index, ou IFR, o índice de força relativa, que Wells Wilder Jr. desenvolveu em 1978, que mede a velocidade e a força das mudanças de preço para identificar divergências e condições de sobrecompra e sobrevenda. MACD, que foi criado lá em 1979. Todos esses indicadores, pessoal, partem ali de dados do preço e do volume. Então percebe que com o passar do tempo foram entrando cada vez mais indicadores, mais ferramentas. Essa disciplina da análise técnica ela foi crescendo. Tem que mencionar também bandas de Bollinger, que foram formuladas por John Bollinger nos anos 80. Consiste numa média central ali com 2 bandas de volatilidade. É um indicador que ficou muito popular na época, até hoje né? Mas a década de 70, pessoal, foi um ambiente muito desafiador pro mercado financeiro. Com a alta da inflação, choques de petróleo, tudo aumentou a volatilidade nos mercados globais e, que adivinha só, aumentou o interesse por métodos de previsão de preços. São dessa época conceitos como análise de ciclos. O uso da tecnologia também permitiu uma análise muito mais eficiente e precisa dos mercados, como o mercado futuro, mercado de opções. Tem um vídeo de 45 minutos de duração nesse canal, onde eu explico ali a filosofia de negociação dos maiores traders de todos os tempos, como Paul Tudor Jones, Druckenmiller, Jeff Yass, Larry Hite. Então vou deixar o link na descrição para você assistir essa aula quando acabar essa aula aqui. Os anos 80 foram a era de Reagan e Thatcher, onde o capitalismo consegue um breve respiro para conseguir sobreviver, já que sem ele todos seríamos servos do Estado vivendo igualmente na miséria, enquanto os governantes comem lagosta e Häagen-Dazs. Uma referência dessa época que não podia faltar nessa história é o Martin Pring, quem mais me impactou sendo responsável pela base que me fez fazer tantos vídeos aqui para esse canal. Em 1980 ele publicou a obra Análise Técnica Explicada, que é atrás de mim, desde os princípios mais básicos até
até estratégias avançadas. Com certeza uma das mais importantes fontes de conhecimento em análise técnica. Eu quero citar mais um autor aqui antes da gente chegar nos anos 90, que é o John Murphy, que também teve um grande papel na popularização da análise técnica. Sua obra mais conhecida, a Análise Técnica dos Mercados Financeiros. Eis que chegamos nos anos 90, era do Tamagotchi e Game Boy. Algumas obras dessa época já dão uma ideia de como a análise técnica estava voltada para operadores menores. Por exemplo, Trading for a Living, do Alexander Elder, 1993. Também tem Street Smart, Trading in the Zone, do Mark Douglas, ano 2000 já, né? No Brasil dos anos 90, a maior referência, a pessoa que mais contribuiu com a disseminação da análise técnica entre brasileiros foi o Márcio Noronha, apelidado carinhosamente de o pai da análise técnica no Brasil. Eu tive a honra de gravar uma entrevista com o Márcio aqui no canal, vou deixar o link da conversa na descrição. O Márcio Noronha atuava no mercado desde os anos 60, mas nos anos 80 que ele acabou caindo numa vida mais rural. A história da análise técnica no Brasil começa numa plantação de alface em Teresópolis. Basicamente, o Márcio Noronha estava lá em 1984 plantando alface e ele precisou pagar um tratamento dentário para sua mulher. E aí ele percebeu que a venda de alfaces não daria para pagar esse tratamento dentário. E ele era amigo do maior especulador do Rio de Janeiro daquela época, o Alfredo Grumser, que operava Vale do Rio Doce. Era o Naginarras operando Petrobras em São Paulo e ele operando aqui no Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce. Resumindo a história, Márcio voltou com tudo pro mercado, fazendo uma operação a termo em Vale do Rio Doce, que lhe rendeu $19 mil de lucro em 3 semanas. Só que nem tudo são flores e o Márcio devolveu todo o lucro coisa de um mês depois. Mas pelo menos ele estava de volta no mercado e teve contato com um rapaz chamado Peter, que veio lá da Inglaterra. E esse Peter conhecia de análise técnica, tinha livro. E no Brasil, nessa época, 1984, ninguém levava a sério a análise técnica, tá? Não existia, ser um analista técnico contratado por uma corretora. Só que o Márcio se interessou, se dedicou aos estudos e em 1994 resolveu escrever um livro dele sobre análise técnica. Em 1998 ele fundou a editora Timing. E o nome Timing vem de um livro de análise técnica que aquele inglês chamado Peter apresentou para o Márcio. O que acontece é que o Márcio Noronha percebeu uma grande lacuna que havia no Brasil nessa área de análise técnica, onde nem mesmo os grandes clássicos haviam sido traduzidos para o português, e resolveu traduzir os maiores livros de análise técnica para a língua portuguesa, que permitiu que esse conhecimento se difundisse pelo Brasil e chegasse até você. Nos anos 2000 surgiram as plataformas de negociação que a gente usa até hoje, como por exemplo o MetaTrader, desenvolvida tendo em vista as necessidades do trader, pessoa física, que tem muita ferramenta, muito indicador. As corretoras também escalaram o uso dos algoritmos em operações de compra e venda, que ocorrem em frações de segundos, né, que são os HFTs, High Frequency Trading. Hoje uma boa parte do volume negociado vem de HFTs, e aí de 2010 para cá foram surgindo muitas comunidades ali de trader, né? É claro que já existiam fóruns ali online, mas a coisa foi ganhando corpo com as redes sociais, né? Hoje a análise técnica tá mais acessível do que nunca, com muito material gratuito no YouTube. As plataformas de negociação evoluíram muito de lá para cá, as taxas de corretagem foram zeradas, por isso esse é o melhor momento para quem quiser entrar de cabeça na análise técnica. Eu tenho aulas muito didáticas dos principais tópicos de análise técnica aqui nesse canal. Inclusive eu peço por favor para você deixar um like para me dar uma força aqui nesse vídeo. Quanto mais like, mais chance de eu fazer outros vídeos nesse sentido. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.